paz, senhor, Diácono Nelson. A paz do Senhor, querido pastor Ricardo. Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas aos amados que já estão conectados, esse amigo, irmã. Tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma conexão bíblica. Hoje o tema nós temos abordado numa série chamada Oração, a arma poderosa do cristão. Amém. Hoje nós vamos estar dando início a mais um episódio, e número 12, ao qual nós vamos falar hoje sobre o assunto, pastor Ricardo. Oração em línguas, dando continuidade do finalzinho que nós falamos, né? Oração em línguas é uma oração onde nós vemos lá a ação do Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos, onde descreve como foi, e aí o sinal daquele revestimento, daquele poder que veio sobre aquelas 120 pessoas, foi o sinal de eles estarem falando em línguas, que eram línguas que uns ouviam e conheciam porque era de origem do país deles, né? Deve ter falado, um 120 falou em etíope, outro falou em grego, outro falou, mas manifestando o quê? O poder do Espírito Santo, levando a palavra da salvação em Cristo Jesus. Amém? E aí nós vamos discorrer, né, sobre esse assunto. Mas antes de tudo tem uma surpresa, né, que a qual nós, né, podemos bem lembrar, né, se os irmãos não sabem, né, todos os anos, né, comemoram, né, a questão da... Vou deixar para o pastor Ricardo que tem mais propriedade para falar sobre isso. Todo ano os cristãos apostólicos protestantes comemoram o dia da Bíblia, que é a segunda semana, né? Então, através de um bispo chamado Crane, a minha tradução pode ser não tão boa, em 1549, que orava por um rei inglês, Eduardo VI, se eu não me engano, tenho certeza, Eduardo VI, e ele criou um livro, um devocional, né? E aquilo foi um marco, porque era um livro que fazia com que aquele rei fosse inspirado pelo Espírito Santo de Deus para dirigir a Inglaterra. Então houve, vamos dizer assim, um mover do Espírito Santo para que a palavra de Deus não fosse esquecida, porque a palavra de Deus, nós fizemos até um estudo, uma época, né, sobre a Bíblia, a boca de Deus, né? Exatamente. Os irmãos que acompanham o pastor Ricardo pelo Facebook, né, puderam acompanhar, né, esse estudo, né? Sim, aí nós fazíamos, né, eu, o Diácono Nelson, o Diácono Daniel, e nós temos também a Igreja Apostólica Romana, que comemora no dia 30. Mas é importante dizer que a Bíblia, sendo boca de Deus, é a Bíblia que faz com que você tenha uma direção daquilo que Deus tem para a sua vida aqui na Terra, que é uma vida passageira. Então, ali tem todos os ensinos referentes a qualquer área que você precisa, né? Começando pela família, relacionamento com o marido, esposa, criação de filhos, empreendedorismo, você que é empreendedor, que tem funcionários, como tratar o seu funcionário, você que é empregado, né, tem um empregador acima de você saber como lidar com um patrão que muitas vezes não é crente ou cristão. Então a Bíblia, ela tem que ser lembrada todos os dias, que é um presente de Deus. Como nós estamos falando, é um manual completo, né, de regras e práticas. Totalmente. Se você obedecer e seguir esse manual, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E antes de tudo, né, nós estamos tão empolgados com o assunto, né, hoje, né, que até os irmãos devem estar estranhos, esquecemos de orar. Vamos lá? Vamos lá, os irmãos devem estar esperando aí, né? E a oração? Oração. Não, o assunto é oração. Cadê a oração? O Espírito Santo nos lembrava. Vamos lá. Convido os amados a estarem fechando seus olhos, né? Sua cabeça esteja, né, reclinando, e vamos colocar na presença de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus amado Pai, queremos agradecer, meu Deus, ó Pai,
por mais esse dia que o Senhor nos deu, estar nessa noite, em mais esse espaço que o Senhor nos concedeu através da conexão bíblica, para estar, meu Deus, pela tua misericórdia, sendo instrumento nas suas mãos. Para estar, meu Deus, ministrando a mais esse tema tão rico, qual nós temos ministrado, meu Deus, há 11 semanas, meu Deus, há 11 episódios, melhor dizendo, e hoje estamos no número 12, sobre o tema oração. E hoje estamos falando sobre línguas, o poder de falar em línguas através da oração. Nós pedimos ao Espírito Santo que esteja nos conduzindo mais uma vez. Estamos na tua dispensação. E já nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, falhas e delitos que cometemos, e de que o precioso sangue do teu Filho Jesus venha nos purificar, para que possamos estar divinamente dignos na tua presença. Queremos abençoar a pessoa que já está nos, meu Deus, acompanhando, que o Senhor venha abrir o entendimento dela, meu Deus, para que tudo quanto for ministrado nessa noite venha cair, meu Deus, em boa terra, e que ela venha compreender, meu Deus, tudo quanto será, meu Deus, ensinado primeiramente a nós, e nós estamos sendo instrumento nas tuas mãos, para estar repassando para essa pessoa, Pai, nosso amado irmão, irmã, amigo e amiga, Pai. E já nós te agradecemos por tudo que será, meu Deus, sendo ministrado nessa noite, e já agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu falei da família, e aqui, o Dedão estava aqui em 1 Pedro 3, né? Nós vamos entrar em línguas, calma aí. 1 Pedro 3, versículo 6, diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, nós entramos na questão da família ali, e eu estava com a mão aqui no dedo, e eu olhei aqui o Espírito Santo para dar uma lidinha aqui. E aí chamou atenção porque Pedro está ministrando aqui sobre casamento, mas nós vamos falar mais lá na frente, que muitas vezes as nossas orações são impedidas, e principalmente em relacionamento. Por quê? Porque nós não tratamos, né, tanto a mulher como o homem, nesse caso é o homem, não trata a mulher de acordo com o que a palavra diz. Aí lá na frente, no versículo 10, ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, se você não tem um coabitar com a sua esposa ou com o seu marido de acordo com a palavra, as suas orações não sobem. Eu até diz até uma passagem em Coríntios, né? O homem vê a mulher o que é dela, não? Uma coisa assim do tipo. Sim. O que é? Realmente a gente está falando de vida conjugal. Sim. A vida íntima, né? E aí fala que Satanás não vem entrar, né? Não vem andar, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 7. Isso, né? Capítulo 7, tem quase certeza disso, que fala Paulo, isso, ele diz que ele fala que o ideal seriam os homens como ele, né? Viver sem esposa só. Então, mas aí precisa de orientação do Espírito Santo. Exatamente. Então, nós vamos falar sobre a importância das línguas, o que as línguas operam, né? Primeiramente, ela opera uma comunhão com Deus, né? Porque nós sabemos que a nossa oração ela tem alguns critérios: oração em nome do Pai, oração de acordo com a palavra, né? Oração com ação de graça e oração que você termina em nome de Jesus. Tipos de oração, né, que nós falamos, né? A oração do perdão, né? Exatamente. Tem a oração do perdão que é muito importante. Então, Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele encoraja, né? Ele encoraja aos irmãos
buscarem a oração, mas buscar a oração para uma edificação espiritual entre você, né, o homem, eu e Deus. E essa comunhão, como é que eu consigo ajustar, Diácono? É quando eu tenho não só um devocional que eu estou lendo a palavra de Deus, depois eu busco a oração, mas que eu tenho uma intimidade maior com a oração. Intimidade é relacionamento. E a gente não tem um relacionamento com uma pessoa se não tiver uma profundidade nesse relacionamento. E quanto mais, né, pastor, que tem esse relacionamento sentindo com a pessoa, mais a gente conhece. Da mesma coisa, da mesma forma, melhor dizendo, com Deus, né? Quanto mais a gente busca a lei da palavra de Deus, a leitura, como o senhor falou, devocional, oração, mais o que a gente vai criando esse vínculo, né, de intimidade e relacionamento com Deus. E muito mais a gente vai conhecendo a Deus. Por isso que, como a palavra diz, né, a gente não é levado por qualquer vento de doutrina. Nada consegue te derrubar, sabe? Ou se houve algo que heresia, sabe? Algo que venha tentar, assim, deturpar a palavra de Deus, não consegue, porque há muito espírito de engano. Sim, quando você tem esta comunhão de leitura, né? A gente entende o que Deus falou para Moisés lá no Antigo Testamento, no livro de Repetições das Leis, Deuteronômio, né? Ele diz lá, tanto em vários capítulos, eu gosto mais do capítulo 6, que diz que nós temos que ensinar no caminho, andando em casa, a palavra de Deus, colocar filactérios na cabeça, na cintura, para que possa, falando de dia, de tarde, de noite, com a sua família. E meditar a palavra é você não só ler a palavra, mas você expressar o entendimento da palavra, né? Ontem eu estava num outro ministério conversando com alguns líderes, né? E nós estávamos falando um pouquinho sobre o que é exegese e falando um pouquinho, né, sobre tradução de algumas, né? E aí entrou em alguns assuntos. E se você não tem o conhecimento, né, para que você possa entender o que é exegese, é você estudar o que é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando quantas Bíblias a gente usa para estudar. Mas vamos voltar no foco de oração. Sim. Né? Porque Paulo está o quê? Motivando, encorajando os irmãos a buscarem oração, porque quando eu busco em adoração, é o meio que eu consigo entender que o Espírito, porque o Espírito Santo me conhece, porque ele tem os mesmos atributos de Deus e de Jesus, onisciente, onipotente, onipresente. E naquele momento que eu estou buscando e eu começo a falar em línguas que eu não entendo, ou línguas de anjos, ou línguas que eu preciso, né, compreender, porque eu não consigo entender mentalmente, mas quando eu tenho uma vida de oração, essa vida de oração faz com que eu comece a abrir a minha boca e as palavras comecem a sair, muitas vezes sem muita conexão, assim, muito conhecimento. É um meio do que esta oração ela vai construir espiritual. Né? Se a gente for ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, se o senhor está lá, 14, versículo 4, desculpe. 1 Coríntios 14. 4, a primeira parte, né? Estou no 14, vamos lá. Depois 14, 4, a primeira parte. 14, versículo 4. 14, 4. Ele fala, o que fala em outra língua. 1 Coríntios 14, 4, viu, amados? O que fala na língua estranha edifica a si mesmo. Mas isso que eu queria falar. Aquele que fala em língua estranha, ele vai o quê? Ele vai edificar. O que é edificar? É construir. Né? Alguém, quando vai construir alguma coisa, ele coloca fundamentos. Né?
Ele não faz uma construção de qualquer jeito, né? Senão vai cair. E em outras palavras, a pessoa cria o que? Uma base sólida, né? Sim, exatamente. E aí ela vai construir baseado no quê? Naquilo que ele conhece da palavra, mas apesar de estar falando em idiomas que ele não está, ele está também construindo uma longanimidade, vamos dizer assim, de relacionamento com o Espírito Santo. Ele está construindo como fala assim, uma conexão muito forte com o Espírito Santo. Um vínculo muito forte. Então, quando Paulo diz que o meu Espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora, né? Porque aí você pode completar o versículo 4. A parte B, né? Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aí viu que ele faz esses dons, né? Aí ele fala de outro dom. Outro dom, já. Porque quem profetiza, ele está declarando as coisas de Deus para as pessoas que estão, por exemplo, na igreja. Né? Ou a pessoa pode estar na rua e Deus usa para profetizar individualmente para a pessoa. Mas no versículo 14, mais para baixo, 10 versículos abaixo, ele diz, quando eu oro em língua, há um resultado. O meu espírito ora bem, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque eu não estou compreendendo o que ele está falando. Porque o meu espírito, pelo Espírito de mim, ora, e é uma conexão que eu tenho com Deus através dos Espíritos. O Espírito Santo, ele colocando coisas, informações da parte de Deus. E muitas vezes você começa a orar em línguas e você começa a ser quebrantado. É como se você estivesse numa adoração e você começa a chorar diante de Deus. Porque aí a gente entende quando lá em Romanos 8:26, quando nós estamos passando uma situação difícil, você está em oração constante, então você está numa busca assim, perseverando, Senhor, né, o que o Senhor tem para mim nessa situação? No versículo 26, o que ele diz? E da mesma maneira também o Espírito, né, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então é esse momento que você está numa situação de um turbilhão, você está naquela busca, oração, Senhor, não sei o que, de repente as línguas começam a fluir de dentro para fora, porque o Espírito Santo está ministrando no nosso coração e a gente não está entendendo, porque mentalmente a gente não consegue compreender. Não encontra as palavras, né? E aí, naquela sua fraqueza, naquela situação, né? Porque você não sabe como orar, e aí o Espírito Santo te ajuda, te ajusta, né? De uma maneira incompreensível, e você começa a falar de uma forma. Eu imagino Ana, quando estava naquela situação difícil, né? Ela sendo humilhada pela companheira lá no livro de Samuel, capítulo 1, naquela angústia, indo lá e tal, e ela ouvia, né? As provocações, eu tenho um filho, você não tem, e aí passou-se anos, né? Até que o profeta encontra ela, pensando que ela estava bêbada. Se não me engano, foi 25 anos, né, pastor? 25 anos. 25 anos, pastor. E aí é aquilo que acontece, ela parecia que estava bêbada. Quando lá em Atos capítulo 2, o pessoal pensou que quando eles começaram a falar em línguas, né, 3 dias lá naquele cenáculo, pensaram, né, Diácono, assim, nossa, esses caras beberam, tomaram, estão de moço, estão cheios de moço. Verdade, né? E tem até uma curiosidade, né, se me permite, questão de eu tenho um estudo sobre isso, né, essa Atos 2, quando as pessoas, né, iam pensar que estavam embriagados, né? Só que o estudo que eu vi fala a respeito, não sei se os amados sabem, é uma curiosidade, porque o mosto, né, ele é diferente do vinho. O mosto é aquele que é extraído, né, da uva, a primeira, assim, digamos, né, minha extração, ela não passou pelo processo de fermentação. Exatamente. Então ela não tem nada de álcool. Então é o que os discípulos tomavam, entendeu? Sim. Os meus discípulos. Então eles tomavam o que? O suco da uva, puro. Sim. Então não tinha porque estar embriagados.
Ali eu vejo que a questão é o quê? Aqueles que viram essa manifestação do Espírito Santo estavam o quê? Estavam sendo irônicos com isso. Sim. Quem dizer, eles devem estar bêbados, aí uns devem ter falado, só se for de mosto. Como se tirando Quem uma diz, deles, né? que no caso seria hoje, né? Nós, crentes em Jesus Cristo, nós não bebemos bebida alcoólica. Né? Então, a mesma coisa... não deveríamos. Né? A mesma coisa você está numa situação que você está no mal-estar na rua, né? Assim, que nem esses dias tem sido quente, né? A gente, a pressão cair, a gente fica um pouco assim, né, indisposto, a pessoa olhar assim, me conhecer como crente em Jesus, chegar, ele está bêbado, aí a pessoa me conhece, só se for de água, refrigerante, né? Não é verdade? A pessoa sabendo da minha vida, que nós sabemos que não bebemos, né? A mesma coisa foi no tempo de Atos, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Não, com certeza. Isso foi irônico, só se for de mosto. Mosto, mas não sei como o senhor falou, né? Não tem um processo de fermentação. Então foi o tipo de uma ironia. E a pessoa pode até perguntar, as pessoas que tomam bebida alcoólica, né? Até usa esse argumento, mas Jesus bebia e vinha. Não, mas na época de Jesus, o que era? Era 3%. Quase nada de álcool, né? Que não passava pela fermentação. Fermentação, né? Então, é uma curiosidade que, né, os amados, é até bom, né, passar esse conhecimento. Não, muito bom. Muito bom. Então, só continuando. Obrigado pela oportunidade. Não, que é isso. Aí o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aquele momento que você continua orando. Muitas vezes tem pessoas, eu já estava orando por um período, né? Foi um período muito difícil. Estava longe dos meus filhos, passando uma situação muito delicada, e eles ali me ligando numa situação difícil. Só que eu estava quase 3.000 quilômetros longe, eu não podia resolver o problema. Eu tinha que dobrar meu joelho. E foi numa época que eu gostava muito, que era a Copa do Mundo, que eu gostava de futebol. Aquilo foi um teste de relacionamento com o Espírito Santo, porque foi naquele momento que Deus falou assim: você precisa ser tratado, né? Eu permito certas coisas e estou permitindo para que você entenda o meu propósito, e aí naquele momento, e eu querendo ver os jogos, não tinha, porque eu vi o Espírito Santo falando assim, no primeiro momento eu sabia qual seria a tabela dos jogos do Brasil, mas naquele momento que eu ouvi aquela notícia dos meus filhos, e foi dividido, né? Eu digo assim, que naquele momento eu falei assim, não, meus filhos são mais importantes, e aí eu comecei a buscar constantemente, 1 hora, quase 2 horas orando, e o Brasil vendo os fogos, eu nem aí para o Brasil, e aí eu vejo que alguns momentos que eu passei, e não terminou a Copa, eu ainda continuei, porque os momentos foram muito difíceis mesmo, eu estava, Diácono Nelson, muitas vezes orando em adoração, porque o Espírito Santo, ele começa, como Paulo escreve em Romanos, que a gente começa a não saber como pedir, com gemidos inexprimíveis, mas naquele momento que eu comecei a adorar, eu já estava vendo a vitória do meu Senhor, porque o Espírito Santo, quando você começa a orar em línguas, ele nos ajuda a permanecer conscientes que ele está trabalhando, porque ele está vivendo em nós, né? Lá em João 14,16 diz que Jesus falou que não nos deixaria só. Deixaria o quê? Eu rogarei ao Pai e ele enviarei um outro Consolador. Quer dizer, que seria o papel de Jesus aqui na Terra. Então esse Consolador... Até nós falamos a semana passada, né? Exatamente. Então, é que eu me referi, né? Nós temos 12 intercessores, né? O Espírito Santo aqui na Terra e o Senhor Jesus lá no céu, né? À direita de Deus Pai. Amém. É o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade. E aquele momento que eu acho bonito que o Senhor Jesus falou, né? Que o mundo não vê, não conhece. Exatamente. Acho muito bonito. Eu digo assim, é privilégio nosso. E como é? Então, esse privilégio que as pessoas precisam conhecer. A gente tem que sair do natural e ir aprofundar o nosso conhecimento sobrenatural. Porque é nesse momento que eu vejo que, mesmo eu orando em línguas, parece que eu estou consciente,
né? Mas a consciência que eu tenho que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Eu não estou escolhendo palavras, as palavras saem da minha boca como gemidos, naturalmente, né? Então é uma coisa natural. Então eu sei que eu estou consciente que eu estou em oração, mas o mover desta oração com a necessidade que eu tenho, com o Espírito Santo me traz o quê? Me traz sons que o Espírito Santo sabe. E ele me traz o quê? Muitas vezes revelação daquilo que está para acontecer. Perfeitamente. Eu digo assim, numa oração em línguas, quando você mantém, e eu comecei a orar adorando, e quando você adora, é que você está tendo a certeza que Deus já fez. Realmente, né? Deus já cumpriu. É a confirmação, então, né? É a confirmação. Eu realmente estou ouvindo a sua. Então, aquilo vai afetar o seu modo de vida. Como? Porque você sabe em quem você tem crido. Então você sabe ali quando Jesus falou em João 14, 16, 17, que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito da verdade, esse vai testificar no teu coração que ele está operando, né? Com certeza, né? E é como o senhor falou, né? Quando a gente começa assim a orar, muita gente não sabe o que dizer, né? Até você, minha amada irmã, irmão que está também passando essa situação, a gente passa, né, também, nós como meros, né, servos de Deus, a gente passa pela mesma situação, de angústia, de aflição, né, temos nossas realmente dificuldades, e a gente, quando se encontra nesse momento de buscar a presença de Deus, né, como o pastor Ricardo falou muito bem, situação que passou delicada, ali foi o que? O último recurso. Eu teve que abrir mão de algo que o senhor gostava, né? Sim. Realmente, né? Porque não é pecado você, né, gostar de futebol, só que a gente tem que colocar Deus. Qual é a prioridade? A prioridade, quais são as nossas... Buscar o reino e a sua justiça. Exatamente. Mateus 6,33, os amados conhecem, então o que é? Buscar primeiro o reino de Deus. E onde eu quero chegar é o seguinte, e nós como entramos na presença de Deus, com esse intuito realmente de buscá-lo de todo o coração, muita gente não consegue expressar sem palavras. É aí que vem o Espírito Santo e nos dá o quê? Através do sinal, né? Que é o batismo do Espírito Santo. Exatamente. Nós vamos falar em outros episódios sobre isso. O que é? É o sinal que fala em línguas. E começa a nos auxiliar a colocar as palavras na nossa boca através do quê? Do falar em línguas. Então, quando você, desculpe, quando você ora em línguas, você está estimulando a fé. Exatamente. Que você tem no Pai. Você está tratando a tua fé. Você está estimulando aquilo que é dom. É um dom. Né? E também ele te dá o quê? A convicção que Deus está operando nessa situação. Como o senhor falou, né? A fé precisa ser exercitada. Como o senhor falou muito bem. Muitas vezes nós não entendemos, assim, pelo entendimento, mas pelo Espírito. Ele nos leva o quê? A atmosfera do reino espiritual. Eu gosto dessa palavra atmosfera, né? Quando teve esse ano aí que entrou, eu fui convidado por um pastor muito amigo meu, né? A gente é amigo, mas não é aquele amigo que muitas vezes a gente tem condições de ficar junto, mas a gente, um pouco que a gente conversa, a gente se entende. Ele me chamou e falou assim, nós vamos ter 14 dias de oração na igreja. Vai começar de manhã cedo, vai começar, se não me engano, 7h30 da manhã, e às 8h30 está liberado. Eu fui no primeiro dia, mas não pude acompanhar nos outros dias. Mas, no primeiro dia eu fui, no segundo não foi, no terceiro acho que não fui, no quarto eu fui, devido ao trabalho. Sim. Aí não fui. Eu sei que quando eu fui no último dia, quando eu entrei na igreja, havia uma atmosfera diferente. É como você estivesse respirando um ar que você nunca respirou. Eu senti, e aquela presença, eu olhava a igreja, esse pastor, e eu não conseguia enxergar praticamente o púlpito.
Eu cheguei e eles já estavam começando. Sim. Então eu fui impactado. Realmente, né? Você sente aquilo algo, né, diferente. Né? Diferente. E quando eu senti aquela atmosfera, quando eu fui, por isso que eu tomei uma bomba de ar, um oxigênio diferente, eu comecei a entrar na igreja, normalmente eu entro, eu me ajoelho, eu tenho uma posição sempre de costas, porque voltar uma sinal de reverência. Mas quando eu comecei a chegar na cadeira que eu queria e começar a ajoelhar, eu já comecei a chorar. Eu comecei a ser tocado pelo Espírito Santo. Tamanha, né, a presença de Deus. A tamanha presença de Deus. E ouvindo os irmãos e as irmãs orando em línguas, falando em línguas, outros adorando em línguas, outros, como é que eu posso dizer, profetizando em línguas ali naquele momento. Então eu vejo assim, quando eu falo em língua, estimula a minha fé. E quando eu estimulo a minha fé, eu consigo andar um pouco mais naquilo que eu conheço da palavra de Deus. Então, se você for para Judas, no versículo 20, você começa a entender que quando eu falo com palavras do sobrenatural, com uma atmosfera, né, que eu não entendo, né, e esta palavra que sai da minha boca, ela começa a fazer um trabalho na minha fé, ela começa a exercitar a minha fé, porque eu não sei qual será a próxima frase que eu estarei falando em línguas, mas o Senhor começa a mandar e começa a me dar revestimento da parte de Deus, porque eu confio naquele Deus que me tirou da onde um dia eu andava na escuridão e me trouxe para a gloriosa luz. Então eu começo a ter uma direção do Espírito Santo, e eu começo a cada dia confiar em Deus, na sua palavra, no poder de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Começa assim, a ter uma nova postura, né, diante de Deus, sabe? Se sente mais fortalecido, né? Exatamente. Você começa a orar em línguas, né? Você sente realmente que algo diferente acontecendo. E você dá essa liberdade ao Espírito Santo. E aquele 14º dia... Tomo exemplo da minha vida, né? Realmente eu tenho esse novo caminhar através do Espírito Santo, né? Eu tenho buscado essa intimidade com Deus nesse propósito. Eu tenho sentido a diferença, até no meu ministério que o Senhor me deu, pela sua misericórdia. O pastor Ricardo pode muito bem ver isso, né? Amém. Quanto tem crescido, né, na minha vida, né, ministerial. Eu glorifico a Deus por isso, que eu sei que não é de mim mesmo. Porque a partir do momento que eu comecei a buscar essa comunhão com o Espírito Santo, a buscar, como estamos falando, falar em línguas, isso tem realmente me trazendo um benefício muito grande, né, em prol do reino de Deus. O pastor Ricardo pode até testemunhar aqui, né? Sim, não, com certeza. Tem visto, né? Esse crescimento. O crescimento que o Diácono Nelson tem galgado, subido, e até em ousadia, pelo Espírito Santo, de falar e orar até pelos pastores, né? Mas é aquilo que você começa a construir um relacionamento muito sobrenatural com o Espírito Santo. E aí você não é contaminado pelo mundo. O mundo começa a não ter mais aquele, como Jesus diz, o príncipe desse mundo, né? Que traz aquela situação que a gente olha para o livro de Jó e vê o que ele faz, né? A rodear a terra. Né? Até fala em 2 Coríntios 4,4, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Exatamente. Ele não enxerga, né? Na verdade. E esse incrédulo, que pode ser muito bem um crente que não está vigiando. E aí você, com esse relacionamento que você faz diário, você vai ver que o mundo não tem mais aquele impacto, que às vezes fica, porque você começa a ser liberto, né? Você já é liberto com Jesus, mas você começa a conservar uma comunhão espiritual tão forte, numa atmosfera tão sobrenatural, que o mundo não mais te contamina. Exatamente. Então você não está mais sujeito a algum tipo de situação. E quando você está orando em língua, você está vigilante. Há um procedimento de
partilha, porque quando você começa a ter esse relacionamento sobrenatural com o Espírito Santo, você entende que o Espírito Santo ele começa a liberar dons que você tem assim, discernimento. Epa, esse mover eu já entendo, isso aqui eu já estou entendendo como o espiritual está fazendo, né? Já visto ontem no culto, que eu tentando entregar uma mensagem, o Espírito Santo já começou a revelar, o Senhor começou a interceder. No último domingo, né? No último domingo, pastor. Exatamente. No dia da Bíblia, né? Exatamente. Aí naquele momento que acontece, eu em oração, ministrando, mas havia o que? Uma luta espiritual. Exatamente. Porque as pessoas, o diabo não quer que você leia a palavra de Deus. Forma nenhuma, né? Ele quer que você se desconecte, você, um barulho de um copo, eu vi alguém mexendo no celular, então você começa a não estar conectado. Justamente o que o senhor falou, né, a respeito, né, de ser liberto. O inimigo nosso não quer que nós venhamos que colocar em prática o que o Senhor Jesus disse em João 8,32: e conheceis a verdade vos libertar. Muitas vezes a pessoa na casa de Deus ela está presa a uma situação, a algo, e o inimigo o que quer? Ele faz o quê? Ele faz com que a pessoa se distraia e que não ouça a palavra de Deus. E aí o que aconteceu no último domingo, né? Exatamente. Realmente. E aí a pessoa, todo cristão devia buscar a oração de Deus, porque não teria aquele mimimi. Eu vou pedir para o pastor orar por mim, eu vou pedir para o presbítero orar por mim. Você mesmo, conectado com o Espírito Santo, onde é que está em Judas, sabe? Judas, então vamos lá. 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, você vê? A vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha só, você começa a estabelecer, né, uma estrutura quando você, na oração em línguas, você começa a declarar uma fé inabalável que está em Hebreus 11:1. Você começa a se separar cada vez mais das coisas do mundo. E aqui tem uma forma, e aí você, só finalizando, você começa a orar não na sua carne, na sua mente, mas o Espírito Santo te levando a degraus do reino, né? Para que você entenda o mundo espiritual. Que Tiago 4:4 fala uma coisa interessante, mas dá uma observação que você ia falar. Assim, completando o senhor falando, né? Aqui conforme no Judas 20, é que edificando a vós mesmos. O que é? Aqui quer dizer o quê? Que vocês têm que defender, os crentes têm que defender e propagar a fé, e não resistir aos falsos ensinos. E como você está realmente edificando na paz de Deus, através da oração em língua, né? Você busca essa comunhão, você começa a ajudar aquele irmãozinho que está fraco na fé, porque muitas vezes realmente ele não tem o conhecimento que Deus te deu. Você tem que compartilhar com ele o ensinamento e todos vão crescendo o quê? Como nós temos falado ultimamente, em unidade. Amém. Todos no mesmo espírito, né? No mesmo propósito. E quando você começa a orar em línguas, a sua mente natural ela não começa a entender muita coisa, mas de repente Deus te leva a orar com uma pessoa, interceder por uma nação, interceder por uma situação, né? Eu sempre digo, quando vem uma pessoa na minha mente, eu não desprezo, achando que é coisa na minha cabeça. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está passando com essa pessoa, mas o Senhor venha nesse momento perdoar os pecados dessa pessoa e que ela possa ter um relacionamento com o Senhor agora, em nome de Jesus. A mesma coisa, nós temos aqui na Igreja Apostólica da Cruz, nosso pastor Fábio, presidente da nossa igreja, o Espírito Santo colocou no coração dele o quê? Todos os domingos pela manhã, né, que nós temos os cultos às 10, né, no término desse episódio eu vou estar passando a programação, mas os domingos às 10 horas, por volta das 8h30 até as 9h, nós temos o quê? Nossa conexão de oração. Amém. E aqui, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos usado para dar início na oração. Eu, o pastor Ricardo, depois tem outros irmãos, né, que vão dando continuidade.
Esses domingos, um desses domingos, Deus me deu uma palavra para dar início, e aí o Espírito Santo me moveu a estar orando pelas pessoas que também estavam desanimando na fé. Sim. A chamada apostasia, né? E aí quando veio a segunda parte, que entra o nosso pastor Fábio, quando continuar com outros pastores, aí quando veio os pastores orando da mesma forma. Amém. Mas você vê aqui a curiosidade nossa. Quando nós chegamos às 8h30, nós não tivemos encontro com eles. Porque entrou o segundo time às 9 horas. Nós, a gente fala do segundo time, né? E nós continuamos no primeiro e segundo turno, né? Quando a gente joga no primeiro tempo e no segundo tempo. Exatamente. Foi no finalzinho do segundo tempo, né? O pastor Fábio, ele reúne todos os irmãos aqui presentes e nos damos as mãos. Então, aí, quando vê ele encerra a oração falando justamente sobre o quê? Sobre o enfraquecimento da fé. Você vê como o Espírito Santo, ele dirige os nossos... né? Mesmo nós não combinamos nada. A mesma coisa aqui, nós nos preparamos tudo, mas quem dirige o Espírito Santo, a partir do momento que começa a conexão, é o Espírito Santo que dirige a conexão. Amém. E aí o que acontece? Só que em Tiago, né? 4:4. Por quê? Porque quando nós estamos orando em línguas, nós temos um relacionamento espiritual com o Espírito Santo e o mundo não nos contamina mais. Mas aí o Tiago, o irmão de Jesus, ele começa a dizer uma questão, tirando o texto fora do contexto, mas dizendo sobre a amizade com o mundo. Porque quando você tem amizade no mundo, você tem amizade com ele fala bem aqui, né? Adúlteros e adúlteras, né? Aqui já quer dizer o quê? Aquilo que está deturpando a palavra de Deus. Versículo 4, né? 4:4. E já fala adúlteros e adúlteras. Na minha Bíblia diz infiéis. Também é a mesma coisa. Também da mesma forma. Porque o adulto está corrompendo, né? Corrompendo, né? Está sendo... deturpando a palavra de Deus. Não precisa ser sexualmente, né? Então, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Uma pergunta, né, amado? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E lá em Isaías 28, versículo 11 a 12, cai como o orar em língua, o que o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, já estava declarando que viria depois da ressurreição de Jesus, sobre a ação do Espírito Santo. É curioso que isso, aqui eu vou ler, né, Isaías 28, isso foi falado há 750 anos, né? Exatamente, aproximadamente 750 anos. Vê que tremendo, né? Eu vou estar lendo aqui. Se fosse um profeta atual, o cara profetizou, não deu nada até agora, vai fazer daqui a 800 anos, em média, vamos dizer assim, vai ter uma profecia. Não vou esperar, não vou estar aqui. Eu vi algo curioso esses dias estudando sobre isso, e, né, Abraão, né, nosso pai na fé, né, e não viu as promessas de Deus se cumprir. E segundo diz, né, que conte as estrelas dos céus, veja as estrelas dos céus, vê se consegue contar. Ali está falando o quê? Sobre todos aqueles que realmente, né, aceitar a fé em Jesus Cristo através do pai Abraão. Então ele não poderia, obviamente, não poderia ver, né, por conta do seu tempo de vida. Só que o estudo que eu vi esses dias fala que ele vai ver que lá na glória. Exatamente. Porque foi estabelecido ele ser pai mudou o nome dele, né? De Abraão para Abraão, o pai de muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa, olha assim e fala, mas mesmo ele não ter visto as promessas de Deus, mesmo assim não desistiu. Não, mas o que é? A mesma coisa no dia de hoje. Qual é a nossa fé? Assim, realmente o que motiva a nossa fé? A nossa fé é o que? É Nova Jerusalém. Amém. Nós somos o que? Como ser forasteiros aqui nessa terra. Exatamente. Então aqui concluindo o seu Paulo 28:11, Isaías. O Espírito Santo ajuda na oração, aí o profeta Isaías vai fazer aí uma menção do que aconteceu em Atos capítulo 2. Amém. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Olha que tremendo.
ao qual disse, este é o descanso, dá continuidade? Isso. Estás descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, aqui falando, né, de uma questão que eles se desviaram, né? O profeta Isaías está profetizando uma nação que eles não quiseram ouvir, mas pelo lábios gaguejantes, né, por língua estranha falará, é a voz do Espírito Santo falando ao povo naquele momento. Eu fiz uma analogia do que quando você fala em línguas, que muitas vezes você fica balbuciando e você começa a declarar o que o Espírito Santo quer, não é o que você quer, né? É que o Espírito Santo te leva, não é o que você leva. E aí você entende que com a língua Você é levado, né? você é levado pelo Espírito Santo, né? Então, o que nós temos que fazer? É buscar e buscar mais comunhão com o Espírito Santo. Né? Muitas vezes a pessoa está perguntando, como que eu busco essa comunhão com o Espírito Santo? Muitas vezes a pessoa não é amada, mas você tem essa vontade de falar em línguas, mas muitas vezes pela vergonha, pela timidez. Eu tomo um exemplo pela minha vida, amado. Eu falei agora há pouco que quanto meu ministério que Deus me deu está crescendo, mas o que? O que eu me dispus a estar buscando a Deus, o que? Algo que realmente me prendia, algo que realmente é o que? Era um obstáculo para que eu crescesse, que era a timidez. E você, amado irmão, você tem que buscar Deus. Senhor, eu quero esse dom, mas eu tenho algo que me prende, uma vergonha, isso é uma resistência. Se você pedir que nem eu pedi, para que Deus tirasse a timidez de mim, Deus vai te ouvir, assim como me ouviu. Amém. Né? Porque realmente a pessoa muito bem fala, mas os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, por conta disso, até a pessoa até se prende mais. Mas o que é? Tem uma chance para mim e para você. Sim. Deus, ele te dá, como nos deu um espírito de ousadia, que a palavra de Deus diz, acho que Timóteo que fala, né? Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, como ele está, esse dom está assim, está disponível para nós, também está para você também. Busque realmente esse poder, essa ousadia do Espírito Santo. Você vai ver como aconteceu comigo, assim vai acontecer com você. Quando você se der conta, toda essa timidez, algo que te prende, né? Isso daí vai ser desperto, totalmente quebrado, em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, nós... Eu acho que o Espírito Santo está falando com pessoas que nesse com momento certeza. realmente... Nossa, é uma situação realmente que a pessoa se sente aprisionada. Eu tomo, por exemplo, por mim. Porque se a gente for lá para o Tiago fala sobre a língua. A língua, ele faz comparação com o leme do navio. Sim. Então, ele faz comparações, né? Ela tem um poder de amaldiçoar, né? De abençoar. Então, ele fala sobre certas questões. Então, quando você usa a tua língua para falar em outras línguas, você começa a adorar através do Espírito Santo, você começa a buscar, né, coisas que você não consegue colocar a expressão. Eu tenho uma ideia, pastor Ricardo, os amados, eu confesso aqui humildemente que eu tinha vergonha de falar em línguas estranhas. Eu falava comigo, assim, né? Sim. Mas muitas vezes o Espírito Santo queria me tomar para falar. A gente segura. Segura, né? É normal que isso aconteça. Sim. Mas e aí que o que é? O inimigo vem o espírito de engano. Aí isso é da sua cabeça. Exatamente. Não, você está falando que você está ouvindo o outro falar. E você está copiando. Está copiando. Isso é comum acontecer. E muitas vezes isso impede a pessoa de crescer espiritualmente. E eu pedi algo muito interessante. Assim, para Deus, eu pedi, Senhor, eu tinha essa dúvida também. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu uma língua, assim, posso até parecer assim, uma petulância, mas não foi algo que eu pedi para Deus. O Senhor me deu uma língua diferente de todas. Amém. E Deus me deu assim, eu falo isso para a glória de Deus, viu, irmão? Não é para mim gloriar. Deus me deu uma variação de línguas. Glória a Deus. Então, no primeiro momento que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu falei em línguas, eu falei, Senhor, eu quero falar francês. Eu não quero falar isso. Porque assim, Nécio, né? Na época. Sim, ignorante, né? Na fé, sempre convertido. Eu saí um ano, eu fui levado, eu fiquei até assustado. Porque estava num grupo de oração, né?
voltando para Jesus, batizado no grupo, começou com 3, não cabia na sala mais, aí tivemos que fazer na igreja, na nave da igreja. Que bênção. Né? E ali eu fui, né, revestido pelo poder do Espírito Santo, e eu queria parar, eu não conseguia parar porque eu fui, e não conseguia me levantar porque a glória do Senhor foi tão forte naquele momento, aquele grupo de oração. E tinha intercessão, de oração e de intercessão. Né? Depois a gente vai falar sobre intercessão. Um detalhe, outro ministério qual eu congregava, tinha as vigílias, né? O pessoal naquela glória, né? Manifestação do Espírito Santo, eu via o pessoal realmente ali tomado, eu via assim, eu ficava com aquela vergonha, sabe? Eu sentia a presença de Deus, mas eu me segurava. Você vê como que é? Você não deixa, como diz a palavra, você fica só nos artelhos, né? Você não entra nas águas profundas do Espírito Santo. Exatamente. E aí eu comecei, aí quando eu saí, falei, nossa, o pessoal falou, nossa, falam línguas e tal, mas eu queria falar francês, que era uma língua que você queria falar. Falei, mas você não pode. Não pode falar. Se isso é para ter o deleite, você não vai receber, porque vai para Tiago de novo para ver o que vai acontecer. Né? E aí a gente começa a entender, porque o Nécio é o que não tem entendimento, não conhece, está ainda numa comida de leite e mel aí. Né? Então, lá em 1 Coríntios. Isso que nós estávamos passando agora há pouco, né? A pessoa às vezes está caminhando na fé, não entende, né? É verdade. Não, e aí o que acontece? A gente fica meio tocadão. Mas para a gente terminar aqui, só para finalizar aqui a oração em línguas, voltando ao capítulo 14, versículo 14, Coríntios, porque se eu orar em línguas desconhecida, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, é um momento que você se esvazia, é um momento de se esvaziar de toda a racionalidade. Justamente. Porque se você for uma pessoa muito racional, não dá para você dizer eu tenho fé. Porque fé não se explica, fé se vive. E é uma questão assim, não é pensamento positivo. Não é a questão de você falar assim, não, eu tô pensando para frente. Não, isso não é fé. Fé é diferente. Fé é dom de Deus. É dom de Deus, né? E aí ele diz que farei, pois orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16, de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então aí entra em outro dom, né? Que ele vai fazer a comparação com o dom de profecia, mas como o nosso assunto é oração, e a oração em línguas é uma oração que não é rasteira, é uma oração de uma outra atmosfera, nós vamos ficar por aqui, porque o tempo já está finalizando. Tá bom? Então, nós vamos falar na próxima aula sobre intercessão. Pode ser? Pode, bom. Amém? Vamos falar sobre intercessão, né? Então, busque esse momento da parte de Deus, que você tenha um relacionamento, buscar esse dom de falar em línguas, e depois busque também, não só falar em línguas, Senhor, eu também quero ser um intérprete para as línguas. E pode lembrar também que nesse momento, quando você edifica, você está sozinho falando em línguas. Se você está falando em inglês, na igreja, aqui no capítulo 14, está toda uma sistemática de comunicação. Né? Aqui ele começa a falar em línguas. Na igreja, ele teria ter um intérprete. Se ele foi usado para falar em línguas, né? Para a igreja. Então, por isso que Paulo faz a comparação de buscar um dom profético, porque aí você está edificando a igreja. Porque se entra uma pessoa que nunca entrou numa igreja cristã e vê alguém falando em língua, vai falar, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Um monte de gente, uma confusão, não estou entendendo nada. Vou embora. Se sentir escandalizado, né? Exatamente. Agora, quando tem uma pessoa que interpreta essas línguas, aí essa pessoa que nunca entrou
nunca viu os dons espirituais, ele é edificado, né? Aí começa a entender o que aquela pessoa está falando uma língua que ele nunca ouviu. Realmente é como diz, né? Lá em Coríntios fala, é uma ordem do culto. Sim. Nós falamos muito sobre isso. Tem que haver, né, um momento certo, um fala, língua, outro interpreta, né? Exatamente. E realmente o senhor falou, haja essa edificação da igreja. Amém. Uma coisa é você edificar você, e outra coisa é você edificar onde você congrega, né? Amém. A oração em línguas é importante para a sua edificação. Vamos terminando? Vamos. E aí a questão que hoje nós vamos terminar diferente, nós vamos orar por um país, né? Hoje nós vamos interceder. Vocês nunca ouviram falar do Open Doors, né? Em inglês quer dizer portas abertas. São homens e mulheres que têm um trabalho muito bonito de levar Bíblias a nações, né? E não é só levar a Bíblia, eles têm tradutores para que possam traduzir a Bíblia na língua daquele povo, né? Língua típica, né? Língua típica. Então aí nós vamos orar pela Coreia do Norte. E há nesse Portas Abertas, né, Open Doors, há uma planilha, vamos dizer assim, uma tabela dos países que mais perseguem cristãos. Não importa se é romano, católico ou romano protestante, não importa. É cristão. E é uma perseguição policial, agressiva, prisão e até, dependendo do país, execução, né? Eles vão aos extremos. Bem aos extremos. Você não pode ter uma Bíblia, você não pode ler uma Bíblia, você não pode falar de Jesus. Então há uma perseguição profunda. E o primeiro país desta lista é a Coreia do Norte. Então nós vamos levantar um clamor pela Coreia do Norte e vamos fazer isso toda semana. Amém. Né? Toda semana tiver um assunto da série oração, nós vamos orar por um país. Perfeito. Né? Porque a Coreia do Norte nós vamos orar porque há pessoas que querem fugir para a Coreia do Sul. E lá o Evangelho é pregado, é falado, há uma liberdade, né? Então, tome muito cuidado. Países que dizem socialistas, comunistas, somente comunistas, são políticos que não só trouxeram problemas para a população, aprisionaram a população, trouxeram martírio, trouxeram morte, trouxeram divisão de famílias, trouxeram perseguições. Um regime mais fechado, né? Mais fechado. Não adianta ser, né? A não ser que você seja o dono do partido, você vai passar essas férias nos Estados Unidos. Sei lá. Comunista ser comunista assim é fácil, né? Eu sou comunista, mas eu vou passar férias nos Estados Unidos. Então nós vamos orar pela Coreia do Norte. Os irmãos lá precisam. Os cultos são feitos às escondidas. E a Bíblia, quando tem um versículo, é aquilo que eles precisam de alimento e bebida espiritual para permanecer. Amém. Amém? E começa a perseguição pelos próprios parentes dentro da casa, quando sabe que um se converteu a Jesus Cristo. Eles denunciam as autoridades. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós colocamos a nossa casa em proteção, blindada pelo sangue de Jesus. Cobrimos a nossa casa, cobrimos, Senhor, as casas que estão do outro lado. E nós declaramos, Pai, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós entramos em uma área sobrenatural, de uma guerra espiritual, Senhor, orando, Senhor, pela Coreia do Norte. Pai. Pessoas que não têm liberdade de escolha, pessoas que não têm, Senhor, condições de comer dignamente. Senhor, são pessoas que têm, Senhor, uma porção para comer durante o dia.
e não conseguem muitas vezes chegar ao mês, porque, Senhor, morrem por fraqueza. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós cobrimos este povo, que o Espírito Santo venha, Senhor, fortalecer esses que estão neste país e venham trazer, Senhor, e dar, Senhor, ousadia para que eles possam atravessar a fronteira e ir ao outro lado, Pai. Dê condições, dê discernimento, dê, Senhor, sabedoria, mas também oramos pelo líder desta nação, que o Senhor venha fazer como o Senhor fez na época de Daniel, que a sua mão escreveu na parede um juízo, porque o Senhor é um Deus de amor, de justiça e de juízo, que vem escrever no quarto deste presidente que há um Deus que tem poder de mudar as vidas, mas há um Deus que é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Nosso Senhor, oramos para ver uma mudança neste país, em nome de Jesus, que comece pela pirâmide da parte de cima, para que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida que está ouvindo, abençoa cada vida que irá ouvir, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus, que estas pessoas sejam revestidas da comunhão com o Espírito Santo, sejam compactadas pelo Espírito Santo, sejam, Senhor, agraciadas pelo Espírito Santo. Venha, Senhor, poder do Espírito Santo sobre essas vidas. Venha, Senhor, o manifestar do batismo do Espírito Santo, e que todo espírito de enfermidade e doença nós quebramos na vida desses que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Terminamos. E meus amados irmãos, continue nesse espírito de oração, continuando orando pelo nosso país que tanto necessita, a Coreia do Norte, né? E outros países, né, que realmente passam por essa dificuldade, né, de estar difundindo o Evangelho. Né? Nós que, você, amado irmão, que ama a palavra de Deus, né? Você que foi salvo por Cristo Jesus, né? Entende, né, o quanto, né, o ser humano precisa, né, ouvir essa palavra, e estaremos também intercedendo pelos nossos irmãos missionários, né? Se encontram no campo, né? Também levando essa palavra, passam por muitas perseguições. Nossa, é muito doloroso. Os irmãos puderem entrar, né, realmente ali no vídeo, né, assim, no site de Portas Abertas, né? Ali tem todos os, assim, muitos vídeos assim que realmente cortam o coração. Realmente, o quanto nossos irmãos, né, eles passam, né, por muitas perseguições. Sim. Então os amados continuem em oração, intercedendo. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar aqui agradecendo, né, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu através dessa conexão bíblica. Né? Amém. E também está passando a programação da nossa igreja, Apostólica Casa da Cura, lembrando que o nosso endereço é na Rua Nossa Senhora das Mercês, 825, Amém. Aqui no bairro Vila das Mercês, em São Paulo. Amém. Eu vou estar passando a programação, começando pelas terças-feiras. Nós temos um culto ao Espírito Santo, por enquanto, né, só a live, né, por conta da pandemia. O ano que vem, nosso pastor Fábio já nos anunciou que vai voltar, né? Vai ter, em nome de Jesus, né, voltar a ser presencial. Todas as terças tem um pastor aqui, nosso querido pastor Ricardo é um deles que ministra. Tem a pastora Miriam, a pastora Teresa e a pastora Marília. Cada terça-feira é um dos nossos pastores que estão ministrando. Às quartas-feiras temos nosso presbítero Fabiano, né? Ele é responsável aqui pelo departamento de mídia da nossa igreja, junto com o nosso Samuel, que está ali nesse momento operando junto conosco. Ali ele tem a conexão em live, todas as quartas-feiras, lembrando. Só que por enquanto houve uma nova programação e está de 15 em 15 dias. Então os irmãos estejam acompanhando, entrando ali no nosso canal do YouTube, né? Ali a Igreja Casa da Cura, ali tem toda a programação. Amém. Os irmãos também, continuando as quintas-feiras, tem o culto de campanha. Com a nossa pastora Eliane, que tem pregado todas as quintas. Amém. Esse já é presencial. Os irmãos que estiverem aqui próximo, quiserem nos visitar, serão todos bem-vindos. A sexta-feira, nossa conexão. Amém. Bíblica. Firme e forte, estamos aqui, continuando até o dia que o Senhor nos permitir. Amém. Os irmãos, aproveitando que estejam ali dando like,
né, dando um joinha, compartilhando com o seu grupo do WhatsApp, amigos, familiares, e ali colocando os comentários. E não esqueça, hein, de inscrever no canal. Amém. Coloque ali escrito para que nós iremos aumentar nosso número, né? Que venha ser a glória de Deus. A glória de Deus, né? Tudo aqui é tudo que implanta o reino de Deus. Amém. E aí, finalizando a programação, a nossa igreja aos domingos tem o culto da família, às 10 horas da manhã. Os irmãos estejam ali, também presencial, aqui tem todos os aparatos de segurança, né, com o álcool em gel, o aparelhinho para estar medindo sua temperatura, as máscaras, né, pode vir tranquilamente aqui. Tá? E também o culto também é transmitido pela internet, os irmãos podem estar acompanhando, tá ok? E eu me despeço aqui juntamente com o pastor Ricardo, Amém. Desejando uma ótima semana a você, amado irmão, irmã, amiga, e obrigado mais uma vez por estar nos prestigiando. Nós queremos te agradecer e dizer que tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não esqueça de, como o Diácono Nelson colocou, colocar alguma observação, algum estudo que você queira. Uma sugestão, um comentário, tem tudo ali dentro. Né? Não gostei, achei isso, achei aquilo. Tá? A gente responde também as perguntas. Com todo o prazer, ok? Amém. Abraço, em nome de Jesus, ótima semana. Tchau, tchau. A paz.